Se você está pensando em ingressar nesse mundo fantástico da programação, você vai precisar de um guia. E bom, para sua sorte, eu estou aqui para te ajudar. Mas antes de começarmos a fazer todos aqueles códigos complexos e quem sabe até hackearmos a NASA, vamos começar do começo. Antes de aprendermos qualquer linguagem de programação ou começar a criar os nossos primeiros códigos, é necessário que tenhamos a lógica de programação. Essa matéria pode ser vista em qualquer grade de curso, seja ele nível técnico ou superior. Apesar de muitos alunos não darem a ela sua devida importância, alguns até mesmo acham ela desnecessária. Porém, a lógica de programação nos ensina a pensar como uma máquina, a raciocinar como computador, e ter um bom entendimento nessa área vai lhe permitir aprender qualquer linguagem praticamente de uma forma quase que automática. E o que seria pensar como um computador? Bom, os computadores são máquinas que seguem instruções, e nós programadores somos como tradutores, uma ponte entre pensamentos humanos, soluções humanas e pensamentos de máquinas. Nós traduzimos o que os seres humanos desejam para códigos esses que as máquinas conseguem entender. E para entendermos melhor o que são esses códigos, precisamos entender o que é o famoso algoritmo. Tenho certeza que você já deve ter escutado esse termo, seja em um filme ou até mesmo no seu dia a dia. Mas o que é esse tal algoritmo? Será que ele é um simples código ou ele vai além disso? O algoritmo pode ser descrito de diversas formas, porém todas elas acabam no mesmo resultado. O algoritmo é um conjunto de ações ou funções finitas que tem como propósito solucionar problemas. Mas de uma forma mais simples, ele é basicamente um código que tem início, meio e fim. Ou em termos mais técnicos, um código que tem entrada, processamento e saída. Mas não se preocupe, a explicação é muito mais fácil do que parece. Que tal a gente usar um exemplo? Vamos supor que você deseja fazer um bolo, mas para fazer esse bolo você deve seguir uma receita, você tem que seguir alguns passos. Vamos resumir esses passos em 3, assim vai ficar mais fácil para entender. O primeiro passo vai ser você pegar todos os ingredientes e uni-los. O segundo passo vai ser você levar eles ao forno. E o terceiro passo, retirar o bolo pronto. E bem, agora você deve estar pensando o que um bolo tem a ver com programação. Bem, o bolo em si não tem nada a ver, apesar de ser algo muito bom. Porém, o processo que leva a gente a fazer um bolo tem tudo a ver. Você lembra que eu disse que o algoritmo ele precisa de uma entrada, um processamento e uma saída? O bolo é o mesmo propósito. A gente vai precisar dos ingredientes, do forno e depois o próprio bolo como resultado. E a mesma coisa funciona para um algoritmo. A entrada seria os dados, que seriam os ingredientes do nosso bolo. O processamento seria o forno, é a forma que a gente vai tratar esses dados. E a saída é exatamente o resultado. Pense numa calculadora. A entrada são os números que eu vou colocar. O processamento seria a soma, a subtração, qualquer operação que eu quiser fazer, e o resultado seria o próprio resultado dessa operação. Se ficou alguma dúvida, não se preocupe que na prática você vai entender muito melhor. E bem, agora vamos responder algumas perguntas que podem ter ficado em abertos, ou até mesmo vocês podem estar se perguntando. Todo código é um algoritmo? Não. Apesar de todo algoritmo na programação, claro, ser um código e tudo mais, ele tem uma descrição, como eu disse, ele precisa ter a entrada, o processamento e a saída. Ele também precisa cumprir alguma tarefa, ele tem que ter um propósito, algum problema que ele vai solucionar. E nem todo código tem isso. Eu posso criar um código que vai ter apenas os dados. Ele ainda vai ser um código, porém ele vai ter só a parte dos dados. Isso não é um algoritmo. Eu posso criar um código que vai ter apenas a parte de processamento, outro que vai receber uma saída. Então, nem todo código é um algoritmo, mas todo algoritmo na programação é feito com diversas linhas de código. Diversas podem ser poucas e tudo mais, mas sempre tem que ter essa mesma linha. Tem que ter um início, um meio e um fim. A entrada, o processamento e a saída. A ordem sempre tem que ser entrada, processamento e saída? A resposta é sim. O computador, ele é meio burro. Na verdade, não é que ele seja burro, mas ele é como uma criança, veja bem. Se sua mãe fala, filho, olha se tem refrigerante e traz um pouco para sua tia. Uma coisa simples, não é mesmo? Você não vai precisar perguntar nem nada, você vai entender facilmente o que ela quis dizer. Mas para um computador, se a gente estivesse criando algum código desse tipo, usando esse exemplo, seria bem diferente. A gente teria que falar da seguinte forma: computador, vá até a cozinha, abra a geladeira, se tiver refrigerante, pegue um copo no armário, abra o refrigerante, derrame 200 ml no copo e traga para a sala. Então a gente tem que ser muito mais literal com o computador. É exatamente por isso que programar, você precisa ter a lógica de programação antes. Você vai deixar de pensar como um ser humano e pensar como uma máquina. Você vai ter que ser completamente literal. Porém, acho que a melhor forma de aprender programação é na prática. Não adianta ficar horas e horas explicando termos, mostrando código, se você não conseguir testar isso, se você não conseguir provar que você está certo, que o que eu estou ensinando aqui é algo verídico. Então, para isso, vamos instalar uma ferramenta muito utilizada para esse tipo de coisa, para essa prática de lógica de programação, que se chama Visualg.
Vamos começar com a instalação do novo VisualG, que é um programa muito incrível que nos permite usar uma pseudo-linguagem de programação chamada Portugal, que, como o próprio nome dela sugere, é uma linguagem feita em português, então vai ser muito simples da gente entender todos os comandos. Aliás, se você estivesse perguntando do que se trata uma pseudo-linguagem de programação, bom, é uma explicação um pouco técnica, porém, de forma resumida, ela é uma falsa linguagem de programação. Calma, ela não é chamada assim porque ela é falsa nem nada do tipo, mas é porque esse é o propósito dela. Ela tem como intenção parecer uma linguagem, mesmo qualquer linguagem de programação, ela tem como esse propósito, porém o intuito dela é educativo, então ela serve para ensinar pessoas a programar, ela também serve para ser mais simples, ela não vai ter todos os elementos que uma linguagem de programação completa teria. Voltando na parte de download do VisualG, o link estará na descrição do vídeo. Basta clicar aqui em Download e aguardar 5 segundos que ele começa instantaneamente. Aliás, será necessário que você tenha um descompactador de arquivos como o WinRAR ou o WinZip no seu computador. Se for o Windows 10, ele já vem com um padrão, mas se você tiver um, vai ser muito mais fácil. Depois que o download terminar, é bem rápido, aliás, você pode arrastar o ícone para qualquer passo que quiser. Eu vou arrastar para a área de trabalho, o nosso arquivo. Depois vou clicar em Extract Here. Se o seu tiver em português, vai ficar algo como extrair aqui. Ou você pode clicar em extrair para, extract to, vai depender da forma que você quiser, mas ambas vão servir para a mesma coisa. Clique em extract here ou extrair aqui que fica mais simples para você entender. Agora, se você notar, ele vai criar uma pasta com o nome do VisualG, bem aí na sua pasta onde você arrastou o seu arquivo. Eu arrastei na área de trabalho porque eu acho muito mais fácil. Bom, é necessário que você abra essa nova pasta do VisualG e procure por VisualG 30 e depois dê um clique com o botão direito e envie para a área de trabalho. Vai ter uma opção chamada enviar para área de trabalho e ele vai criar um atalho para você. Dessa forma, sempre que você logar no seu computador, você consegue abrir o aplicativo sem precisar fazer todo esse processo de entrar na pasta novamente. Só para mostrar como o VisualG é algo muito simples, veja esse simples comando que vai escrever algo na tela. Eu vou escrever se inscreva e, aliás, aproveita para se inscrever no canal e ver todos os próximos vídeos de lógica de programação e muitas outras curiosidades da área tecnológica. Não se preocupe em entender o comando ou qualquer outros comandos que está acima ou abaixo, tudo isso será demonstrado e explicado em futuros vídeos. Mas bom, viu que simples? Escrever algo na tela é muito legal e fácil. A gente só precisa usar o comando escreva. É bem intuitivo, muito simples de se aprender. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, indicar para um amigo para ele aprender também programação, que é uma área incrível. Muito obrigado e tchau, tchau.